Fala pessoal, eu estou muito empolgado de compartilhar uma descoberta incrível que irá mudar a vida de muitas pessoas, incluindo a sua que está assistindo essa aula hoje aqui comigo. Eu vou compartilhar com vocês os 4 passos para superar o sedentarismo. E pasmem, não vamos começar pelo exercício. Aliás, um dos problemas das pessoas estarem sedentárias é achar que a solução imediata é o exercício. Antes de continuar, vamos alinhar alguns termos aqui, tá, pessoal? Exercício é diferente de atividade física. Vocês sabiam disso? Depois pesquisem para saber a diferença. Mas para não desviar o foco da nossa aula hoje, vou ressignificar tanto um quanto o outro de movimento, ok? Então, quando eu falo movimento, estou abordando os dois termos. Legal? Bom, tá, Márcio, como assim sair do sedentarismo sem movimento? Pessoal, pensem comigo. Se a solução do sedentarismo fosse apenas se movimentar, não teríamos essa aula aqui, correto? Simples assim. Olha, eu já estive numa condição de sedentarismo, mesmo depois de formado em educação física. Imagina, tenho todo o conhecimento, mas mesmo assim estive sedentário. Por quê? Foi isso que me incentivou a aprofundar sobre essa questão e criei a Cultura Movimente. Beleza, Márcio, mas quem é você nesse jogo de xadrez, né? Bom, deixa eu me apresentar, né, pessoal? Meu nome é Márcio Falcão, design em atividade física e tenho experiência em diversas áreas da educação física. Dentro dessa história, fui proprietário de uma academia entre 2009 e 2012. Lá eu comecei a me incomodar com o fato das pessoas iniciarem seus programas de movimento e meses depois sumirem, desaparecerem, nem contar história, nem mandar um bilhete. Entrava em contato com essas pessoas e tinham várias questões envolvidas, que justificavam, mas não explicavam a desistência. Existem vários estudos e cada vez mais se descobrem e se confirmam os benefícios da prática do movimento. E mesmo assim, os índices de pessoas sedentárias aumentam a cada ano. Segundo o IBGE, estima-se que 47% da população brasileira estão nessa condição. Na minha cabeça, essa conta não bate. Eu pesquisava sobre o assunto e sempre as mesmas respostas. Falta de tempo, dinheiro, preguiça. E quando aprofundava nessas questões, piorava a situação. Por exemplo, na época em que eu era sedentário, eu culpava o tempo, a falta de tempo no caso. Curioso, porque eu conhecia várias pessoas com mais compromissos do que eu no seu dia a dia e, no entanto, elas estavam lá dando suas pedaladas. Eu falo pedalada porque eu sou amante da bicicleta, viu, pessoal? E minha esposa sabe disso, sem problemas. Então, eu resgatei uma palestra do Nuno Cobra, que foi um dos treinadores do Ayrton Senna. E ele falava assim: falta de tempo pessoal? Vocês têm 8 horas para trabalhar ou estudar, dependendo do momento que você vive hoje na sua vida. Você tem 8 horas para dormir, restam 8 horas. E aí, cadê a falta de tempo? Cara, isso foi uma paulada na minha cabeça. Mas a gente vai falar sobre isso mais à frente, tá, pessoal? Mas guarda essa matemática aí para a gente falar lá na frente sobre isso. Bom, falta de tempo, na verdade, não era. Mas então o que era? Qual era o problema? Eu não encontrava resposta. Então, em um curso de Agile Coach que eu fiz em 2018, foi mostrado um exemplo para analisar crises e desenvolver possíveis soluções. Então eu percebi que precisava de um olhar diferente para o problema do sedentarismo. Deixa eu até compartilhar com vocês e mostrar esse exemplo. Na Segunda Guerra, os Estados Unidos estavam perdendo muitas vidas nos seus aviões de guerra e resolveram reforçar a blindagem de seus aviões. Mapearam com pontos onde os aviões que voltaram dos combates foram atingidos. Resolveram então reforçar a fuselagem nas áreas onde havia a maioria dos pontos. Bom, até por aí faz sentido, não é verdade? Até que um dos engenheiros viu a mesma imagem e chegou a uma conclusão oposta. Ele entendeu que os pontos representavam apenas os danos nos aviões que conseguiam retornar. Logo, as áreas que realmente precisavam de reforço
eram aquelas que não havia pontos, pois os aviões que não retornaram provavelmente foram atingidos nessas áreas. Inspirado nesse exemplo e desse ponto de vista diferente, foi exatamente o que eu fiz na construção da cultura Movimente. Vi que a resposta não estava nas questões levantadas pelas pessoas que desistiram do movimento, mas sim nasquelas que são ativas a longo prazo. Entrevistei centenas de pessoas e, pasme, não tem uma resposta. Encontrei motivos que vocês nem imaginam. Uma senhora, por exemplo, se mantinha ativa para conviver mais com a sua neta. Mas não encontrei essa resposta dela de primeira, não. A primeira resposta dela foi ter mais saúde, que geralmente as pessoas falam. Depois, viver mais. E aí, por último, depois de aprofundar, descobrimos juntos que a experiência de estar com a neta é realmente o seu porquê. Bom, muito legal isso, mas daí veio outra questão. Como não existe um padrão do porquê as pessoas ativas se movimentam, não desistem, como inspirar as pessoas que não se movimentam? Porque o motivo de um pode não ser o motivo do outro. Daí veio outra iluminação. A resposta não está nos profissionais, nos movimentos oferecidos, se tem um movimento melhor do que o outro. Não tenho que mostrar o caminho de sair do sedentarismo. Até porque não existe somente um. São quase infinitas possibilidades. Não consegui padronizar a resposta para sair do sedentarismo. Mas eu descobri que eu posso fornecer as ferramentas para que cada um construa o seu caminho. Tive mais uma inspiração, vinda de um curso de Design Thinking que eu fiz em 2018. O Design Thinking é uma abordagem pautada em 3 pilares: colaboração, empatia e experimentação. E isso me deu a base para desenvolver a metodologia e ferramentas necessárias para que cada um saia do sedentarismo construindo o seu próprio caminho. E basicamente são 4 passos. Mas antes de mostrar esses 4 passos, eu quero compartilhar algumas descobertas depois de colocar em prática uma visão diferente depois da dinâmica do avião em quase tudo na jornada. E aí eu quero falar um pouquinho sobre a preguiça. Gente, foi a preguiça que nos levou onde estamos, sabia disso? A preguiça, na verdade, é como posso chamar de um programa desenvolvido em nossa mente chamado instinto de sobrevivência. Não quero dar aula de antropologia, neurociência, biologia e psicologia aqui não, tá, pessoal? Eu nem posso fazer isso. Mas eu tive que estudar para entender algumas coisas. Deixa eu contar uma história sobre nossa espécie. Há cerca de 2,8 milhões de anos, os primeiros humanos surgiram. Como Homo sapiens, temos cerca de 200 mil anos. Tem noção o que é isso? Até pouco tempo atrás, éramos exatamente como 200 mil anos atrás. E como isso funciona no nosso cérebro? Tínhamos que caçar ou colher para se alimentar, fugir de possíveis predadores, brigar por território ou defender seu grupo ou tribo. Percebo que os movimentos eram impulsionados pela necessidade de sobreviver. Tudo que fugia a estas necessidades, a regra era ficar parado, até porque nossas fontes de alimento eram muito escassas. Há cerca de 20 mil anos atrás, começamos na agricultura. Há 500 anos atrás, veio a evolução científica, a gente entendeu um pouquinho o mundo que nos cerca. Pouco mais de 100 anos, já a Revolução Industrial, que lançava a base para o estilo de vida que temos hoje. E com a internet, mais eficiência foi construída. Nos grandes centros, não precisamos nem sair de casa, temos tudo a um toque de celular. Se prepara porque daqui a pouco vem a inteligência artificial e os robôs, que certamente marcarão uma nova etapa no nosso estilo de vida. É difícil compreender a rapidez com que tudo aconteceu. Foram 125 mil gerações desde o surgimento da primeira espécie humana. Cerca de 7.500 gerações, o ser humano fisiologicamente moderno viu a luz do dia. Há 500 gerações surgiu o que chamamos de civilização. Há mais ou menos 20 gerações, aprendemos a fazer ciência. As mudanças promovidas pela internet, por exemplo, veio agora na nossa geração. Gente, nosso estilo de vida atual existe há 0,001% da história humana. Tem noção do que é isso? Uma mudança estrutural genética de nossa anatomia demora centenas, milhares de anos. Mudamos mais rápido do que a natureza consegue acompanhar. A pergunta que eu faço é: você tem preguiça ou instinto de sobrevivência?
Agora que não precisamos fugir, caçar, lutar, seu cérebro vê motivo para se movimentar? Então é sobre isso que a gente vai continuar falando aqui. Avançamos tanto que não precisamos mais nos movimentar. Isso é bom ou é ruim? A modernidade atrapalha o movimento? Muitos estão olhando os furos nos aviões que voltam, mas olhando por outro ângulo, isso abre algo sem precedente em nossa história e que chamamos, dentro da cultura movimento, de movimento livre. Antes, não tínhamos escolha. Se correr, o bicho pega, se ficar, o bicho come. Tínhamos que lutar, tínhamos que correr, tinha. Detalhe, não era pela manhã que aconteciam as coisas, era a qualquer momento, manhã, noite, madrugada. Agora nós podemos escolher e definir a hora, o dia de se movimentar. Isso é ruim de fato, gente? Isso pra gente é maravilhoso, é incrível. Mas como eu disse, nosso cérebro não está preparado para isso. Logo, eu e vocês vamos começar pela cultura movimento, um marco histórico para a evolução humana. Sabe como? Vamos atualizar o instinto de sobrevivência que está aí com você e atualizar para instinto de vivência. Explica isso aí, Márcio, pra gente. Bom, antes nosso movimento era condicionado por uma necessidade de sobreviver, o que foi ótimo e nos levou até aqui. Agora, assim como o fogo, a água, a terra, vamos dominar o nosso movimento. Agora o movimento vem como um meio de vivenciar o que conquistamos como seres humanos e nos proporcionar experiências incríveis, sob o seu comando, claro. Quais experiências? Não faço ideia, galera. Por quê? Porque isso partirá de você. Tem pessoas que querem subir o Everest, outros saltar de skate em rampas de vários metros. Outros doidos aí querem correr uma maratona de 42 quilômetros. Outros percorrer um caminho de Compostela. Outros querem apenas estar com sua neta. O fato é que depois que você conhecer a cultura movimento, a experiência que queres ter com o movimento é sua e somente sua. Gente, é sério, isso é maravilhoso. Entenda que, independente da experiência de vida que queres ter, o movimento vai te aproximar mais do seu objetivo. Porque a sua saúde é a base para viver com qualidade, correto? E o movimento, comprovadamente, contribui para a sua saúde. E agora? Podemos escolher o movimento que quisermos para tornar isso realidade. Tá, Márcio, entendi. Mas ainda estou sem tempo, com preguiça e etc. E meu cérebro ainda está com o programa antigo. Quero começar a fazer exercício amanhã. Me fala aí, vamos lá, 4 passos. Tá bom, calma, vamos lá. Lembra que falei que seu cérebro não foi atualizado? Basicamente, a atualização serve para melhorar o desempenho de aplicativos ou performance do seu aparelho, certo? O que ocorre? Vem uma mensagem dizendo que temos uma atualização disponível, que vai melhorar isso e aquilo. E aí vem a pergunta, né? Deseja fazer isso agora ou agendar para mais tarde? De acordo com o uso, você faz essa escolha. Daí quando você aceita, o aparelho atualiza na mesma hora? Não. Ele fica lá, aquela barrinha de atualizando, depois ele reinicia, depois finaliza a instalação e liga seu aparelho para uso. Então, o que vamos fazer é a mesma coisa. Pode deixar que eu não vou reiniciar vocês não, nem ligar e desligar não, tá, pessoal? Fiquem tranquilos. Vocês estão com o seu sistema desatualizado. Portanto, não começaremos pelo movimento. Temos que fazer o quê? Reiniciar o sistema. E a primeira coisa é não começar pelo exercício. Exercício é por si só ruim. Além do nosso cérebro antigo, nosso corpo também está repleto de neurosensores para detectar riscos e rapidamente falar para você parar. Então, dores, desconforto na respiração, sensação de falta de ar. Principalmente isso acontece quando o seu cérebro não entende o motivo real do movimento. Por exemplo, deixa eu contar a história da Dona Bia. Vou contar ela em partes, ok? Dona Bia é uma senhora de 63 anos, aposentada, ex-funcionária de uma empresa de telefonia. Muito batalhadora, não tinha tempo para cuidar muito de si. Vivia para a família. Quando jovem, até jogava um vôlei, mas quando se casou e teve filhos, foi deixando o movimento para depois. Até o dia que veio o desafio de um câncer de mama. Arrebatador. E o que passava em sua cabeça era o quanto ela deixou de aproveitar os filhos e agora sua neta. Bom,
como boa guerreira, venceu o câncer, mas começou a ganhar peso e com isso perdendo mobilidade e por aí vai. Foi aí que ela foi chamada para participar de um programa aí chamado Cultura Movimento, para fazer parte de um grupo experimental para sair do sedentarismo. Pausa aqui na história da Dona Bia. Vamos voltar para o porquê não deve começar pelo exercício. Vamos falar do que acontece com a maioria. Você vai começar do zero e aí decide ir para uma academia, por exemplo. Deixa eu adivinhar o que acontece. Com a minha experiência. O que os professores fazem primeiro? Faz uma avaliação antropométrica, uma anamnese. Se tudo correr bem, estiver legal, você já vai começar a sua atividade. 20, 30 minutos na esteira em algum aparelho aeróbico, certo? Gente, é sério, você acha que seu cérebro sem atualização vai ver lógica nisso? Você andar e nem sair do lugar? Não vai ganhar nada, apenas caminhar sem sair do lugar. Gente, é claro que não vai dar certo. Sem atualizar, não vai dar. E depois? Depois daquela parte aeróbica, né? Vem o pezinho, né? 3 séries de 15, levantando o pezinho de 1 kg para cima e para baixo. Cara, o seu cérebro vai querer te matar, matar mesmo. E vai trazer um pouquinho de dor para você, vai tirar o seu ar e vai apelar para mecanismo que você já construiu. Tipo, vai beber uma cervejinha gelada, ver um Netflix e por aí vai. Logo, não comece pelo exercício. Vamos começar primeiro atualizando o seu cérebro e dando um novo significado do movimento ao seu cérebro, ok? Então vamos começar com o passo 1, o verdadeiro porquê. Retornando para a história da Dona Bia, ela topou fazer parte do nosso primeiro grupo e apresentamos para ela um conjunto de dinâmicas para descobrir o seu porquê. Primeiro foi mais qualidade de vida, era isso que ela queria. Depois, mais saúde. Conforme a dinâmica evoluía, fomos aprofundando e descobrimos juntos que manter a autonomia era algo que ela queria também. Mas por fim, ao final da dinâmica, encontramos a vontade de construir experiências com a neta e deixar um legado e lembranças boas para ela. Esse foi o seu verdadeiro porquê. Não que as outras coisas que descobrimos fossem descartadas, tá, pessoal? Mas a neta era o ponto auge, o motivo pelo qual ela se movimenta de maneira efetiva por mais de 1 ano e meio. Então é sobre isso. Passo 1. Reflita sobre por que você quer se movimentar. Mas provavelmente não será a primeira resposta. Aprofunde, reflita sobre isso. Mergulhe em você para achar essa resposta. Quando achar essa resposta, será o seu novo propósito de movimento. Você achando o seu verdadeiro porquê e isso se tornar internalizado, você verá lógica em esteira, levantar peso ou qualquer movimento que você queira fazer. Saber o seu porquê diminui muito as chances de desistir. Lembre de uma coisa, o seu porquê tem que ser o seu porquê. Esquece referências externas, tá, pessoal? Não existe porquê certo ou errado. Não existe porquê considerado loucura. Existe apenas o seu porquê. Bom, mas não basta somente isso. O porquê é apenas sua bússola. Mesmo sabendo do seu porquê, se o movimento não estiver alinhado com você, é bem provável que chegará um momento que você vai parar. Portanto, vamos ao passo 2. Qual ou quais movimentos fazer para se tornar uma pessoa ativa? Depois de definir o seu porquê, é muito importante escolher movimentos que vão além do movimento. Espera aí, Márcio, movimento que vai além do movimento? Como é que é isso aí? Voltando ao exemplo da Dona Bia. Atualmente, é só ela e o marido. E uma coisa que a Dona Bia gosta é de conversar e conhecer gente nova. Pronto. Essa premissa já nos deu uma lista de coisas que ela poderia fazer. Apresentamos para ela uma ferramenta que chamamos na cultura movimento de lente do movimento. Uma ferramenta que entra na história da sua vida e procura movimentos que agregam as coisas que gostam de fazer e leva em consideração também o seu momento atual, conectando o movimento a outras atividades importantes na sua vida. Resumindo,
Respeitando as suas premissas, encontramos em uma academia só para mulheres seu espaço de movimento. Além de uma praticante assídua da musculação e aula de dança, ela conheceu novas amigas que preenchem a sua vida social atual. Vamos só sair um pouquinho da história da Dona Bia e olha esse exemplo aqui, a importância do porquê e de achar a atividade que faz sentido para você. Olha só, acabamos de passar pelo carnaval. Quem viu aqueles blocos de Salvador, Rio de Janeiro, de São Paulo, enfim, o carnaval das suas cidades aí? Segundo o IBGE, 47 pessoas de 100 são sedentárias. Você consegue distinguir quem é e quem não é sedentário nesses blocos? Claro que não, né? Se eu disser para aquelas pessoas caminharem 10 quilômetros, a grande maioria não iria topar. Mas, no entanto, elas pularam, andaram, dançaram, levantaram os braços, namoraram por horas, durante dias, não foi? 10 quilômetros é pouco perto do que esses foliões fizeram. O que está por trás dessa comparação? Tem que escolher movimentos que agreguem algo à sua vida. Possibilidades não faltam. Dança, bike, caminhada. Não só a caminhada, mas a caminhada que te leve em lugares que admire. Daí você precisa de uma reflexão. Não se trata de um exercício mais eficiente, sim um movimento que te agregue. Pense em experiências que tiveram com o movimento e foque naquelas que trouxeram boas lembranças. Se por acaso você não teve essa experiência, permita-se experimentar movimentos que te chamam a atenção, que de certa forma você gostaria de fazer ou praticar. Lembre que se trata de você, apenas você. A escolha tem que ser sua. Não é do seu marido, não é da sua esposa, seu professor, da internet, do amigo, tem que ser sua. Ainda nesse passo, escolher mais de uma opção de movimento é legal. Tem um cardápio de movimento. Daí você pode alternar os movimentos como se estivesse em um restaurante. Tem um prato que você mais gosta, mas tem outros que, dependendo do dia, são melhores naquela ocasião. Tá, mas Márcio, eu tenho problema, não tenho tempo. Como praticar as atividades que escolhi? Passo 3. Como colocar em prática o meu movimento em minha rotina atual? Voltando àquela reflexão lá atrás das 8 horas para trabalhar ou estudar, 8 horas para dormir e sobram 8 horas. Bom, precisamos de cerca de 150 minutos por semana efetiva de movimento para sair do sedentarismo segundo os estudos. O que pode ser dividido em 30 minutos 5 vezes por semana. Então, das 8 horas, contando com possível deslocamento, vai 1 hora, arredondar para 1 hora durante 5 vezes por semana é o que a gente precisa. Sobram 7 horas para você fazer o que desejar. Provavelmente no futuro você vai querer fazer mais movimento. Então, é falta de tempo ou organização? Para a Dona Bia, tempo não foi o problema, mas para a filha, que quando viu a mãe fazendo aquilo tudo com 63 anos, nos procurou também, e nesse passo foi diferente para ela. Ela se chama Carol, mãe, 35 anos, arquiteta e influenciadora. Simplesmente não tinha tempo. Apresentamos para ela uma dinâmica para ela rever os seus critérios e uma ferramenta para reorganizar suas prioridades. Ela construiu um belo planejamento e, como seu porquê era importante e urgente, ela conseguiu priorizar seus movimentos em sua rotina. Então vamos fazer um combinado aqui? Se você está aqui é porque se movimentar é uma prioridade para você, certo? Vimos que matematicamente é possível. Vamos priorizar? Para começar, decida dias da semana que você quer se dedicar aos seus movimentos. Digamos que terça, quinta, sábado e domingo. Vamos esquecer sobre métricas, então não precisa ser necessariamente 150 minutos agora, tá? Lembra que estamos em processo de atualização do cérebro. Estamos inserindo um novo programa de movimento. E, de certa forma, tudo que é novo demanda um tempo para aprender. Portanto, sem métricas de tempo, distância, repetições, apenas faça seus movimentos. Depois de escolher os seus dias, defina o que vamos chamar de a sua hora. Essa é a hora que você vai se dedicar ao movimento escolhido. Torne essa hora pública para que as pessoas saibam e respeitem esse momento. Isso inclui marido, esposa, filho, tio, tia, cachorro, papagaio.
Decrete sua hora e a partir desse momento só mude em caso de emergência extrema. Agora, mesmo que no dia e hora que você escolheu não consiga fazer seu movimento, o que pode acontecer caso esteja com uma virose, indisposta, seja o que for, dedique essa hora a você. Nada de fazer trabalho, nada de tela, aproveita para tomar um belo banho, uma massagem, um alongamento, uma meditação, enfim, coisas que se relacionem apenas com você. Tornar essa hora como parte da sua vida é fundamental para a construção de uma cultura. Agora, vamos para o passo 4. Teste, 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 teste de novo, atualize, atualize, atualize. Inicie os testes. Voltando à história da Dona Bia, ela iniciou seu programa em uma academia tradicional. Não se sentiu confortável por questões que só interessam a ela. Ela colocou essas questões e vimos que uma academia para mulheres poderia ser um caminho. Foi aí que ela se encontrou. Mas perceba que ela não desistiu e procuramos aquilo que fazia sentido para ela depois de uma primeira experiência. A dança também foi uma descoberta posterior. Não se trata de algo engessado, fixo para toda a vida. Se trata de uma nova forma de se movimentar, que pode mudar conforme você evolui. Coloque em prática seu movimento nos seus dias e na sua hora, balizado pelo seu porquê e sem métricas. Apenas faça. Faça aquilo que você construiu. Cansou? Pare. Animou? Continue. Comece devagar para enganar o nosso cérebro. Ao longo prazo, ele se adapta muito melhor do que a curto prazo. Não se trata apenas de mudança de hábito, e sim de construir uma cultura. Se trata de se movimentar porque você quer, porque você escolheu, porque você é dona do seu destino. Agora, se apodere do movimento. Ele é seu. Temos infinitas possibilidades de se movimentar. Escolha uma ou construa a sua jornada de movimento. Misture dança com festa, caminhada com música, corrida com natureza. Deixe a sua nova mente expandir para alcançar o seu porquê. Teste por 30 dias. Veja o que deu certo e o que não deu. E adapte, modifique de acordo com o que você vivenciou e te aproximou do seu porquê. Teste novamente, experimente novos movimentos, mas não deixe mais esse processo, pois ele certamente vai te aproximar do seu porquê. Mas se você tiver dificuldades em algum desses passos que falei aqui e precisa de ajuda, eu criei um curso online chamado Movimente Você. Deixa eu te explicar mais. Você pode fazer no seu tempo. São 21 aulas que explicam detalhadamente todo o processo que eu expliquei aqui. Até porque foram 2 anos e meio de construção de algo inovador que é diferente de tudo que você viu por aí, com certeza. Claro que eu não consigo falar tudo em uma aula. Além disso, eu tenho 16 ferramentas complementares que ajudam você a encontrar a resposta para cada questão levantada. E além disso, ajudará a criar um plano organizado e estruturado para o seu movimento. Depois do curso, com esses passos bem estruturados, você tem grandes chances de sair do sedentarismo de maneira inteligente e efetiva. Desistir passa a ser algo fora dos seus planos. Vamos juntos movimentar a sua vida. Agora se liga na grande oportunidade que eu tenho para vocês. Vocês vão receber no grupo exclusivo de WhatsApp o link para comprar o curso. Se você ainda não faz parte do grupo, acesse por esse QR Code que vai aparecer aqui na tela. Eu aproveito para fazer um lançamento para vocês com uma oferta incrível. Bom, o valor desse curso é de R$ 297, mas a gente vai fazer por R$ 97 até o dia 27/2. E ainda, as 20 primeiras pessoas que adquirirem terão acesso exclusivo a uma mentoria comigo sobre o plano de movimento. Gente, foi muito legal essa aula e esse momento que a gente teve junto aqui. Apresentei essa oportunidade para você que quer sair de fato do sedentarismo em 2024. Bom, vocês têm 3 alternativas agora diante do que você assistiu aqui.
Ignorar tudo que você viu aqui e continuar fazendo as mesmas coisas que você sempre tentou fazer e sem resultado efetivo. Tentar construir sozinho o que eu passei aqui para vocês, gastando muito mais tempo e energia. Ou investindo em você, adquirindo o meu curso, acreditando em uma proposta inovadora onde você está no centro do processo, construindo o seu próprio caminho de movimento. Então, se você escolheu a última opção, lá no grupo já está disponível um link para você fazer esse investimento em sua vida, em seu porquê. Me siga nas redes sociais e qualquer coisa, me chame por lá. Se inscreva no canal também, porque a partir de agora virá muito conteúdo para vocês. Cultura Movimente, uma nova forma de sair de vez do sedentarismo. Até a próxima, pessoal. Muito obrigado.